Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem aí? Vamos chamar aqui Gisele para participar com a gente aqui. Oi, Gi, boa tarde. Olá, Aí, tudo olá, bem? Tudo jóia? tudo bem? Ótimo, Joia. ótimo. Então tá bom, Maravilha. bora trabalhar, né? Vamos nessa. Conexão Vitória Minas. Muito bom. Eva, boa tarde. Será só um segundinho aqui, tá na hora já, né? Então, pessoal, boa tarde a todos, né, pessoal? Obrigado pela presença de vocês aí. Quem vai assistir depois também, obrigado por ter vindo assistir, tá? A gente hoje tem aqui como convidada a Gisele Aguiar. A Gisele, ela é. Vou deixar ela falar. Eu vou falar primeiro quem eu sou, para quem não me conhece, tá? Eu sou a Aninha, eu sou boleira, tá? E eu sou mentora em bolos caseiros. Então, o meu projeto agora é ensinar mães que querem empreender com bolos caseiros em casa, perto dos filhos, né? Gerando renda. É isso que a gente faz. E hoje a gente trouxe a Gisele para falar para a gente sobre a nossa segurança aqui dentro da cozinha, tá? A gente vai falar de segurança, vai falar de saúde e de conforto. Então, eu vou passar a palavra para ela se apresentar, falar a formação dela, tá bom? Tá ótimo. Gente, boa tarde para todo mundo. Bom, meu nome é Gisele, meu nome é Gisele Aguiar. Eu atuo como arquiteta ergonomista e eu tenho formação em engenharia de segurança do trabalho. Então, trabalhei muitos anos, né, diretamente com a parte de segurança. E hoje eu atuo na parte de ergonomia, que eu vou explicar direitinho para vocês o que se trata, e na parte de consultorias e projetos de ambiente de trabalho. E também estou atuando como mentora de projetos em ergonomia e ambiente de trabalho agora também. Isso, então, o trabalho da Gisele, ele gira barulho. Normal. O trabalho da Gisele gira em torno da ergonomia, né? E ela vai explicar para a gente o que, que significa ergonomia, porque a gente ouve muito falar, eu, por exemplo, quando eu ouvia falar em ergonomia, eu associava, sempre associei ergonomia com trabalho, sabe? Não Hum. sei se é coisa da minha cabeça, né, Gisele? Mas aí fala para a gente o que, que é ergonomia, por favor. Então vamos lá. Na verdade, a ergonomia ela está na nossa vida, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, tudo tem ergonomia. Por exemplo, uma cadeira, para que ela seja feita, ela é pensada nas medidas humanas, do corpo humano, para que essa cadeira seja feita. Então, a ergonomia é toda a adaptação de mobiliário, de atividades, de processo ao ser humano e não o contrário, né? O errado é a gente tentar se adaptar às condições que tem. Na verdade, as condições é que tem que se adaptar ao corpo humano, às nossas necessidades. Então, a ergonomia estuda justamente isso, falando de forma simples, é a adaptação dos espaços, dos mobiliários ao homem e não o contrário. Ele visa, é um estudo que visa a adaptação de tudo ao homem, para atender às necessidades do homem, não a gente se adaptar às condições que existem, né? Tudo isso para o nosso conforto. Essa adaptação é para o nosso conforto. E você falou uma coisa bem interessante, a gente associa muito ao trabalho, né? Porque realmente o trabalho, a gente passa grande tempo. Então, o nosso trabalho, durante o período que a gente está trabalhando, ele tem que ser confortável para que a gente possa executar uma boa atividade, né? E chegar ao fim do dia tranquilo, né? Sem cansaço, etc. Então, faz sentido o que você Isso, falou, essa é a vida, né? sem doenças também ao longo do tempo, né? Eu lembro muito assim de quando a gente está construindo, né, espaços, a gente tem aí a possibilidade da gente trabalhar essa ergonomia a nosso favor, não é isso? Com certeza, com certeza. E, só Exatamente. que é o seguinte, aí vamos supor, aqui na nossa a grande maioria, a realidade é que a gente já tem um espaço construído, né? Eu Uhum. lembro a minha casa, a casa onde eu morei.
né? Ela foi projetada para minha família. A minha mãe, ela era de estatura mais baixa. E aí, quando a gente chegava na pia para lavar as vasilhas, a gente pensava, nossa, gente, que pia baixa. Nossa, mas fizeram essa pia baixa demais. Mas era a minha mãe, a pia foi feita para ela, né? Foi pensada nela, a cozinha foi pensada nela. E é isso que é o ideal, né? Só que dentro das nossas possibilidades aqui, gente, a gente vai trabalhar tanto a realidade de quem pode obter esse espaço adaptado, né? Para trabalho com bolos, e a gente vai tentar maximizar o que a gente tem, né? A nossa cozinha, como é que a gente pode pegar essa cozinha e pôr ela o mais funcional possível, o mais confortável possível, para que a gente não sinta dores, para que a gente tenha mais saúde e segurança dentro dela. É isso, gente? Ótimo, isso mesmo. A gente vai falar um pouco dessa parte do espaço, também são importantes. O comportamento, né, durante o trabalho também faz toda a diferença quando a gente fala de ergonomia, né? Igual a questão da saúde. Primeiro ponto que a gente precisa pensar é na nossa saúde, né? Se a gente não pensar que no seu trabalho de bolos ou qualquer outro trabalho realizado na cozinha, você não pensar na sua saúde, né? Como é que você vai levar adiante esse processo, né? Que é tão importante para você, para sua vida, para sua subsistência, né? Para a subsistência das pessoas. Então, o primeiro ponto é pensar na saúde. E aí a saúde envolve o seu comportamento e também os espaços que você realiza a sua atividade. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das duas coisas, tá bom? Isso. Eu gosto sempre de trazer mesmo para o nosso dia a dia e exemplificar para vocês terem uma noção do que é ser um trabalho sustentável, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Eu estava conversando com a Gisele outro dia sobre isso, porque é um momento em que eu sei que eu vou ter silêncio, que eu vou ter sossego, né? Que eu não vou ser interrompida. Então, o que que eu faço? Aí ela perguntou, nossa, mas você acorda de madrugada todo dia, como é que você faz? Porque o sono é importante. E aí eu falei, não, mas aí a gente vai mesclando, né? Eu tenho as minhas horas necessárias de sono, eu não acordo de madrugada todos os dias, né? E eu vou intercalando. Hoje mesmo, o que que aconteceu comigo? Hoje eu já venho aí, ó, segunda, terça, quarta e quinta, Uhum. acordando mais cedo. Eu não tive muita folga, não tive jeito de tirar um cochilinho. E aí hoje, a hora que eu acabei de almoçar, eu falei, "É agora." Corri para minha cama e fui descansar, né? Então nós vamos falar disso aí, da gente administrar, a gente como empreendedora, dona do nosso tempo, dona do nosso horário de trabalho, da gente se policiar para a gente mesmo fazer esse horário de descanso, para que o nosso trabalho seja sustentável. Perfeito, exatamente. Para que você continue realizando a sua atividade tranquila, você tem que pensar, né, nas suas limitações, né? Cada um de nós temos limite. Tem pessoas que preferem realmente trabalhar de madrugada, rendem mais de madrugada. Outras pessoas trabalham, preferem durante o dia, né? Então você precisa respeitar o seu limite. Agora, organizar as coisas de forma que eu precise trabalhar durante o dia e para dar conta eu ainda preciso estar ali à noite, de madrugada, é uma coisa que já não se torna saudável para o seu ciclo, né? Então, o primeiro ponto é conhecer suas limitações e saber organizar isso, porque isso também é ergonomia, isso faz parte do processo, né? Isso faz parte da saúde, você ter esse autoconhecimento e respeitar realmente seu limite. Isso é o primeiro ponto, né? E outra. Isso, a gente se conhecer, ver o que é que pesa mais, né, no nosso trabalho. A gente fala aqui também sobre a questão de movimentos repetitivos, né? Coisas que a gente faz a todo momento, do mesmo jeito, da mesma forma, que pode causar alguma lesão, né? E aí vai de hábitos e vai até de família, porque olha só, tem gente que tem problema familiar de circulação, por exemplo, né? Tem muito isso. Ah, eu não posso ficar muito em pé porque a minha perna incha, tem problema de varizes, tem problema de articulação, de circulação. Então você já sabe, você precisa Uhum. de deitar na sua cama, de deitar no seu sofá, de colocar as pernas para cima, né? Necessário.
Eu, por exemplo, meu caso aqui é uma fascite. Eu não posso ficar em pé muito tempo. Então, Sim. tudo que eu posso fazer sentada, porque, gente, é muito difícil fazer bolo sentado. Quase impossível, né? Imagina. Mas o que eu posso fazer sentado, você quer ver um exemplo? Eu Uhum. faço minha cobertura sentada. Eu Isso. meço na panela, ponho a panela no fogão, Uhum. fogo baixo no fogo de trás, né, pessoal, para a Uhum. gente não queimar o nosso braço, Aham. e sentada, sentadinha, às vezes até assistindo alguma coisa, porque é um momento em que eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho É, que ficar ali por conta, né? perfeito, Aninha. Então, eu tento fazer isso aí. Perfeito. O que que você fez intuitivamente? Você criou momentos diferenciados durante a sua atividade. Não é bom trabalhar o tempo todo em pé, assim como não é bom trabalhar o tempo todo sentado. Ao contrário do que muita gente fala, né? Não, é melhor ficar trabalhando sentado. Também trabalhar muito tempo sentado não é bom. É importante você ter essa alternação, né? Alternar sempre aí a sua postura de trabalho. Então, faça um pouco em pé, depois sente, vê o que é possível fazer sentado e vai fazendo essas alternações. E é lógico, caminhar durante o processo ali, esse movimento que você faz é importante também. Então, não ficar sempre preso a uma única posição, porque é uma postura estática. Isso não é bom para o músculo, não é bom para o seu organismo. Então, sempre buscar, você intuitivamente está fazendo exatamente isso, buscando aí fazer essas alternações de postura, que é importante. E outra coisa, você falou a questão do movimento repetitivo, né? Você ficar ali mexendo o tempo todo, é muito volume, é muita coisa que vocês fazem, né? Na sequência. Então, esse movimento durante muito tempo, outros movimentos repetitivos também, você pode ter um problema sério no ombro. Então, sempre pensar o que eu posso fazer também de forma mecanizada. Há alguma coisa que eu posso substituir para agilizar o meu processo, né? Usar uma batedeira, por exemplo, e evitar certas sobrecargas também. Isso é bem importante para a sua saúde. Então, sempre busca o que eu posso ali alternar, o que eu posso deixar de fazer manualmente e economizar um pouco meu braço, meu ombro, deixar ele guardado para uma coisa que não tem jeito. Então, a gente pensar nisso. Então, duas coisas. Alternação de postura, alternar as posturas e também ver o que é importante, o que você pode substituir o manual por uma forma mecanizada. Isso eu acho que é importante também. Exatamente, é uma ótima dica. Uma Uhum. ótima dica. No meu caso ali de ficar sentada, até é um momento de descanso, porque já que eu passo a maioria do meu tempo em pé, estar mesmo fazendo cobertura, se eu estiver sentada, para mim já está suficiente. É um momento que eu agradeço, Isso, sabe? de descanso, É, né, minha? e Importante. linkado com isso aí, a gente tem os exercícios físicos, né, Gisele? Porque no meu caso, por exemplo, aqui, ó, que eu sinto dores, então antes de eu levantar, tirando aí exercício físico de verdade, né? Uma academia, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que vai fortalecer os músculos do corpo como um Uhum. todo, né? Que isso já é importante para todo o corpo. O que eu preciso, que no meu caso, eu preciso fazer os movimentos de massagem no meu pé antes de eu levantar, né? Ah, Então, cada um vai ter uma necessidade. Ah, eu tenho muita dor cervical, uhum. porque eu fico, às vezes, com a cabeça baixa. Isso é muito comum. As mesas, pessoal, a gente faz muita coisa assim, ó, tá? Mesma coisa a gente ficar no celular. O celular é aqui, ó. É na altura dos seus olhos, não é lá embaixo. Então, do mesmo jeito que a gente tem o hábito, o péssimo hábito de ficar com o celular lá embaixo, a Uhum. gente olha muito para baixo por causa da nossa mesa, né, de Uhum. trabalho. Geralmente ela é mais baixa. Então, para Uhum. você mexer um bolo, para fazer outras coisas, a gente fica muito com a cabeça baixa. Então, se você tem muita dor cervical, e a Gisele vai saber explicar mais para a gente sobre isso aí, não é questão de manhã, de tarde, de noite, a hora que você lembrar, fazer os exercícios de alongamento no seu pescoço, que é aquele Perfeito, local onde você sabe que vai ser atingido durante o dia, né? E perfeito. Isso. cada um com seu local, né, prioritário. Isso. É importante você ter um acompanhamento também na questão de saúde. É lógico que você falou de fazer exercício físico, acho que para todo mundo o exercício físico é fundamental. Mas é importante você procurar um fisioterapeuta e tem exercícios específicos que podem ser feitos de acordo com a sua demanda, exercícios para o punho, para o próprio braço, né?
de forma a alongar, ou dos momentos que você sentir certa dor. Quando você sente dor é porque já passou do limite, então você precisa respeitar esse limite também, né? Mas é importante você ter um profissional que possa te acompanhar ali. Você vai numa consulta, ele vai te passar, vai te dizer em que momentos que você pode fazer esse tipo de atividade. Né? Mas é importante ter um acompanhamento também, né? Um exercício, vocês ficam muito, é muito trabalho, e aí é o momento que vocês têm também que entender o corpo de vocês, com o que, que ele está pedindo. Então, um profissional na área de fisioterapia, ele pode te ajudar também a programar alguns exercícios para você. Pilates também, o Pilates é uma ótima opção, porque é um exercício que além de mexer mexe com tudo, com músculos, mas é um alongamento muito funcional e muito rico, né? Então é uma dica aí para quem quiser, às vezes, um exercício que não quer, né, uma musculação, o Pilates é excelente, excelente mesmo. Com certeza. E outra coisa que a gente acha que dentro desse contexto de local, né, para a saúde, seria a iluminação de onde a gente está trabalhando, Gisele. Como que isso pode afetar na nossa saúde? Então, tanto o excesso de iluminação como a falta de iluminação, a baixa iluminação, ela pode ser prejudicial aos nossos olhos, né? Pode causar o que a gente chama de fadiga visual. Chega um ponto que você começa a ficar com a visão turva, muita coceira nos olhos, lacrimejando bastante. Então, isso também não é saudável. Então, o local onde você vai trabalhar é importante ter uma iluminação adequada. Às vezes você está ali trabalhando à noite, tem apenas um ponto de luz que não é o suficiente, você força um pouco a vista para poder fazer o trabalho, né? A norma que fala sobre isso para as áreas de cozinha, que é a NHO 11, que fala de relacionadas ao trabalho, ela recomenda que seja em torno de 500 luz, que é uma unidade de luminância que nós temos de referência, que é feita uma medição. Então, seria uma iluminação semelhante a uma de um escritório, por exemplo. Ou seja, é uma boa iluminação para quem está ali, por exemplo, no computador. Então, comparando, né, deveria ser uma boa iluminação para que você pudesse realizar a atividade. E lembrando também que quando a gente está falando de cozinha, existe o que a gente chama de índice de reprodução de cor, que, segundo a norma, deveria ser superior aí a 80%. O que significa isso? Que o índice de reprodução de cor da sua luz é para identificar a cor exata daquilo que você está querendo fazer. Porque pode haver, a luz pode mudar a cor dos objetos, dos ambientes. Então, acima de 80% é o que dá mais próximo da cor que realmente você está precisando. Então, às vezes, o azul vai ser um azul quando você usa uma iluminação. Isso está lá na embalagem da lâmpada, né? Quando a gente compra. Tá lá, É isso que eu ia te perguntar, na prática, como que funciona? Na prática, é exatamente isso. A iluminação, o índice de reprodução de cor, você vai olhar ali e pode perguntar para o vendedor que ele vai te informar ali também. Tem ali, superior a 80, né? Que seria de 0 a 100. Então, 80 já seria um ótimo índice de reprodução de cor. Agora, já para saber se é 500 lux realmente, o ideal seria fazer uma medição, chamar alguém para fazer uma medição ali para ver se está na faixa dos 500 para a gente comprovar. Mas tá sempre atento ao que é suficiente para você, né? As lâmpadas amareladas, elas dão aquela acalmada, né? Então, precisa ser uma lâmpada que te dê desperte para o trabalho. Então, é importante, nesse caso, um apoio para uma análise também, é importante, quando a gente fala de ambiente de trabalho. Às vezes um profissional que possa olhar isso, né? Porque é um ambiente, gente, vale a pena até investir num serviço desse, porque é um lugar onde você vai passar a maioria do seu tempo. Eu, por exemplo, eu passo o dia inteiro dentro de uma cozinha. Então, vale a pena, né? É a sua saúde, é a sua visão. Então, vamos anotar essas dicas que a Gisele deu aí. Então, na hora de comprar a lâmpada, que a gente está acostumado a olhar lá só quantos watts, né? Só a potência. Então, vamos olhar aí a reprodução da cor, não é isso? Acima de 80. 80, isso aí. E que está escrito na embalagem. E observar, assim, eu entendo assim que quando então a gente observa que o alimento ali, o bolo, qualquer outra coisa que a gente esteja usando, mudar de cor, né? Que a gente olhe para ele e veja que não tá, a cor não está
característica é porque a luz pode estar inadequada, é isso? É semelhante, não sei se alguém já viu, né? Maquiagem, por exemplo. Às vezes você faz uma maquiagem, tá bem clarinha, tudo lindo, mas quando você sai, tá como, né? Então a luz faz Aí com quando tira a foto, tirar a foto que você vai tá ver. igual um fantasma. É exatamente isso. Então, é a mesma situação que acontece no momento da maquiagem no espelho, que é a luz está influenciando, acontece também nos alimentos, na compra dos alimentos. Você pode observar que normalmente os supermercados são bem iluminados. Então, isso influencia também aí no seu dia a dia. Legal. Legal. Então, sobre saúde, eu acho que era isso, né, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando, que às vezes no finalzinho a gente responde, tá, pessoal? Sobre segurança, sobre saúde, tá bom? A gente vai passar agora para o segundo tópico que a gente preparou para vocês, que é sobre a segurança, tá? Nós vamos começar falando aí sobre os acidentes de trabalho dentro de uma cozinha. Perfeito, Aninha. Bom, quando a gente fala de acidente em cozinha, a gente pensa, em primeiro lugar, a questão da queimadura, né? A gente pensa aí que é o mais próximo de forno, fogão, então vocês estão muito próximos a esse tipo de risco. Então, existem sim equipamentos de proteção que são específicos para você estar mexendo com material quente, por exemplo, para tirar o material do forno. A gente costuma usar em casa muito aquelas luvas, né? Ou então pano de prata, isso acontece de utilizar. Pano E de prato. também pano de prata acontece de utilizar, ou então aquelas luzinhas, né, almofadadas. Então, isso acontece de utilizar. Mas a gente não chama isso de equipamento de proteção individual. A gente chama isso apenas de uma improvisação, mas o equipamento de proteção individual é uma luva realmente. Existem vários modelos, a mais comum utilizado na cozinha é o que a gente chama de bico de pato. Ela parece mesmo um bico de pato. Ela é de plástico, só que ela é um plástico, é uma borracha que ela aguenta até, se eu não me engano, 250 graus. Então, ela é um equipamento testado, existe o CA, que a gente chama de Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho. Então, ela é uma luva que foi testada e vai te proteger com relação àquilo que você precisa. Então, é o que a gente indica, a questão de queimadura. E é lógico, muita atenção, né? É o momento que você tem que parar e falar, não, agora eu vou mexer com fogo e realmente eu preciso estar com a minha atenção voltada para isso. Né? Porque a correria é o momento que faz toda a diferença. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes aí quando a gente fala de cozinha, né? Do processo que você trabalha. Então, essa questão da A gente A gente que tá, assim, eu tô rodeada de criança, né? Aqui são 3. Então, esse é o momento em que, gente, a primeira coisa, antes de abrir um ponto, você tem que certificar que a sua criança está longe. Está longe, porque é surpresa. Criança de 2 anos, 3 anos já entra, a hora que você vê, já está do seu lado, já está em cima de você, né? Então, a luva, esses dias eu andei pesquisando que a minha tá assim, aos pedaços, né? 2 coisas sobre luva. Primeiro, que depois que eu aprendi isso, nunca mais eu usei pano de prato, gente. Anota essa dica aí, boleiras. A luva, além dela, a Gisele tinha falado isso comigo, que o tamanho ideal é ela mais longa, um pouquinho, né? A luva de pano, ela não é ideal, porque ela não suporta, né, a temperatura do forno e ela não te protege como ela deveria. Além disso, quando você usa o pano de prato, a sua mão ela não está protegida do calor. E o que acontece com a gente? A gente vai lá na pia, enfia a mão na água, e aí depois vai lá e pega e enfia a mão no forno. Esse choque térmico, ele pode causar lesões nas articulações da mão. Tem gente que tem problema de articulação na mão a longo prazo por causa dessa diferença de temperatura, muitas vezes no dia. Isso é muito sério. Imagina, você perde aí o seu instrumento de trabalho, que é a sua mão, né? As suas mãos, perde assim, entre aspas, né? Perdeu, às vezes, um movimento, vai sentir dor, vai causar uma lesão, por causa de uma coisa que é super evitável, né? Muito evitável. Outra coisa que eu ia falar, que eu pesquisei aí, as luvas, eu vi que tem muita luva no mercado dessa borracha, não sei nem se é borracha mesmo, não sei se é silicone, tem muita luva hoje em dia que mescla o silicone com o tecido, né? Mas são realmente produtos pensados para isso. Você vê que eles são projetados com um design próprio, né? Para a mão.
e o emborrachado no lugar certo, no lugar estratégico, né, para reforçar aquela proteção no lugar onde vai encostar na forma, né, no que você vai tirar do forno. Eu até recomendo que seja totalmente de silicone ou de borracha, no material, porque é fácil de lavar, Aninha. Então, eu recomendo mais do que seja algo mesclado, né? Porque para cozinha, sujou, você tem a possibilidade de lavar, né? O que eu normalmente recomendo. Bom, agora, só um detalhe, não é tanto o nosso foco, mas é importante a gente frisar aqui que no caso de queimadura, queimadura mesmo, tá? Pequenas queimaduras, o importante é realmente água, nesse caso da queimadura. É importante porque ela vai resfriar a lesão, tá bom? Isso é um detalhe importante, porque vocês estão na cozinha, às vezes pode querer passar outras coisas, pasta de dente, enfim, uma série de coisas, não é o recomendado. Na verdade, passar nada, simplesmente deixar ali em água corrente e esperar a dor ali passar. Passar uma dica aí, que é uma parte que está dentro da segurança, que é importante eu passar para vocês. Ótimo, porque na verdade, na hora do desespero, você não sabe nem o que você faz, né? Dependendo da gravidade que foi a queimadura aí, mas é isso mesmo, é que você imagina até um alimento, quando você vai cozinhar, o objetivo ali de colocar um legume ou um macarrão, depois que você tira da água quente, é resfriar, né? É parar o cozimento. E na queimadura, acredito que seja a mesma coisa. Você coloca na água para que a temperatura daquele local abaixe, né? E não continue te queimando até aprofundar a lesão, né? Perfeito, Aninha, é isso aí. E então, outra coisa assim que a gente, dentro ali desse ambiente de forno aqui, seria o gás, né, Gisele? Que é outro caso sério. Eu acho que em muitas casas, até hoje, a gente vê o botijão de gás dentro do cômodo, né? E não fora. E às vezes não tem nem como mudar isso, né? Meu pai lá na minha casa era uma luta, porque como eu usava o fogão, era dentro de casa, né? O botijão ficava do ladinho do fogão. E era uma luta, porque toda hora que eu ia usar o fogão, quer dizer, o dia todo, o gás estava desligado. Ele ia lá e desligava a chavinha. E aí ele falava, esqueceu o gás ligado. Eu falei, pai, mas eu vou usar agora, vou usar de novo. Ele ia lá e desligava. Quer dizer, é um cuidado, né? Um hábito que ele tem ali de cuidado e que realmente ele não está errado, né? Mas o ideal é que o gás fique onde? Sim, a gente sabe que no layout, as cozinhas hoje, né, as residências normalmente, muitas não foram pensado nisso, né? Os prédios, por exemplo, os apartamentos, muitos já estão com gás aí encanado, mas não é a realidade de muitos, né? Então, o ideal é realmente que o gás fique do lado de fora. Mas do lado de fora, o correto é que ele tenha uma cabine, um lugar, não pode ser um lugar fechado, é um lugar com grade, exposto, não pode estar exposto a intempéries, que a gente fala, sol, chuva. Então, realmente, uma cobertura com uma grade, por exemplo, onde possa ser bem ventilado, do lado de fora, né? Sempre longe de ralos, é importante que, independente de ser dentro da cozinha ou não, longe de ralos, porque a tendência realmente desse gás, ele é pesado, ele desce, então ele pode entrar realmente em ralos, mas deixar do lado de fora, né? E lembrar que a mangueira, né, o gás do lado de fora, a mangueira do tamanho suficiente para que possa, numa instalação suficiente para que possa acessar a sua cozinha. Isso é o correto, né? Então, pensar dessa forma, que ele fique do lado de fora, mas também não pode ser simplesmente a céu aberto. Ele precisa ter uma proteção, uma grade adequada para que possa haver ventilação. Então, esse seria o correto, Aninha. Então, se Isso, puder pessoal. fazer, Então, assim, procure fazer essa adaptação que é importante. isso que eu ia falar. Quem puder, né? Eu, por exemplo, eu mudei de casa há pouco tempo. Então, quando a gente veio, não tinha acesso, né, da parede da cozinha lá para fora. A gente fez, quebrou a parede ali, colocou, porque são dois, né? Um gás da cozinha e um gás da produção. Então, é um risco a menos, pessoal, né? A verdade é essa, é um risco a menos que a gente está correndo. Falando aí ainda de acidente, outra coisa que eu acho muito comum, né? Principalmente mulheres práticas, querem fazer as coisas tudo, né? Pode deixar que eu resolvo? Vai lá e pega um banquinho e vai alcançar as coisas que estão no alto, né?
São hábitos, às vezes, que a gente tem que a gente nem percebe do que a gente está subindo, Uhum. que eu acho que é muito perigoso também. Você acha que acontece muito acidente por causa disso, Hum, Gisele? Muito, muito. A maior parte dos acidentes nas residências acontecem por queda, Aninha, né? E é aquela hora de pressa. Isso faz muito parte do nosso último assunto, que a gente vai falar um pouquinho de projeto na parte e a parte de organização do trabalho, né? Mas o tal do banquinho é uma coisa que muitas pessoas utilizam. E o banco, muitas vezes, ele não suporta o peso de uma pessoa. E não só, né? A pessoa pode se desequilibrar e cair. Então, é importante você se precisar realmente acessar, utilize uma escada. A gente tem essas escadas que a gente usa muito em residência, né? Prefira para fazer isso. Mas é claro, o prioritário no própria organização da cozinha, aquilo que você precisa muito, sempre deixar na parte de baixo, seja projetado na parte de baixo, para que isso seja acessível, né? E na hora do trabalho, você trazer essas coisas mais importantes para perto de você, para que você não tenha que estar ali se deslocando durante o trabalho na correria. Então, trazer esses materiais para perto. Agora tem tudo que eu preciso aqui, então agora eu vou começar meu trabalho, né? Então, tentar programar para que Isso, fazer essas coisas na correria. E é lógico, tentar, dentro das possibilidades, né, ao projetar uma cozinha, por exemplo, esses materiais, tentar fazer as coisas no mais baixo, né? O que for principal, a gente está deixando na parte de baixo, para que você não precise ficar acessando com frequência, pelo menos, já que a ideia também é aproveitar o máximo da cozinha. Então, tentar realmente trazer para a parte mais fácil aquilo que você usa de maior frequência, né? Frequentemente. isso. Outra coisa também que a gente usa, até nem com tanta frequência, mas acontece muito, que são os cortes, né? O uso de facas. Uhum. Eu acho que tem uma coisa assim que eu tenho comigo que eu aprendi quando eu fiz faculdade de nutrição, né? Então a gente teve ali a aula de cortes e tal. E aí eu lembro que ele falava assim, gente, faca afiada não corta dedo. Faca, faca ruim é que corta dedo. Porque você vai forçando, você vai tentando cortar aquilo ali, ó, e aquilo escapole da sua mão. Então, a primeira Uhum. coisa, seu instrumento ele tem que estar preparado para o uso. Ele Uhum. tem que estar adequado, ele tem que estar afiado. Perfeito. Segunda coisa, a técnica correta de corte. Se você posiciona vou até pôr minha mão assim, mas não sei se vai dar para vocês verem. A lâmina da faca, ela tem que ficar virada do lado contrário do seu dedo. Ela Uhum. não tem que ficar reta. Porque se Uhum. você faz assim, né, você corta a sua mão. Uhum. A lâmina ela tem que ficar na diagonal, virada para o lado contrário do seu dedo. Isso Uhum. é muito importante, isso evita. A sua mão, ela não vai ficar assim. Você faz assim com os seus dedos na Isso. hora de cortar. Né? Uhum. Tem muita gente que corta. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito de tábua, sabe? Eu sou mais prática sem tábua. Uhum. Então, vai dependendo do jeito que você pega, né? A Uhum. tábua é uma segurança, é uma falha minha que eu sei que eu devia usar mais, porque é uma segurança que a gente tem. Você pode posicionar seu dedo da forma correta assim, a Uhum. faca com a lâmina virada para lá e acabou. A pode estar Uhum. afiada do tanto que for que não tem né, a chance ou o risco bem diminuído de você estar se Uhum. cortando. Perfeito. Lembrando que existem equipamentos de proteção para isso também, tá, Aninha? É muito comum a gente ver isso em açougues, né? Se é muito frequente o uso, é recomendado que sim, que use uma luva que seja de malha, de aço, na verdade, onde ela impede essa questão do corte, quando você precisa desossar, não é o caso de vocês exatamente, né? Dos bolos, mas Sim, quem trabalha na cozinha, é um fator que é indispensável. É um investimento, ela é muito durável, ela não é tão barata, mas é um investimento e muito durável. Então, pode fazer toda a diferença o uso desse equipamento. Inclusive, Aninha, eu tenho histórias, né, de uma pessoa que me contou, uma aluna que trabalhava com frangos mesmo, né, de desossa, enfim, e ela, na correria do trabalho, simplesmente na hora do trabalho, caiu a faca de ponta no pé. E ela estava de chinelinho.
Então, uma outra coisa que eu acho importante é se você está trabalhando com material cortante, a sua preparação tem que ser por completo, né? Então, é importante utilizar um calçado que seja adequado durante esses trabalhos, né? Para que você não venha também se machucar. Ou, pelo menos, se isso acontecer, seja minimizado esse tipo de lesão. Então, uma outra dica é se preparar para estar utilizando esse tipo de material, por alguma anormalidade, algo que venha acontecer também. Então, é um ponto que é importante a gente pensar aí. São dicas válidas de toda forma, porque a gente tem gente aqui na live ou que vai assistir depois, que às vezes não está mexendo com bolo, mas tem prática na cozinha, tem hábito de trabalhar com outros tipos, né, de alimento. E então fica a dica aí, tá? Os calçados, pessoal, além dessa proteção, né, que a gente vê aí de faca, essas coisas, piso escorregadio, né? Você não vai ali usar uma rasteirinha para trabalhar. Levantou, pessoal, é seu trabalho. Exato. Levantou, põe a sua roupa de trabalho, põe o seu calçado fechado. Gente, eu não trabalho sem tênis de maneira nenhuma. Só se eu tiver assim, um sábado, que eu tiver pouco bolo para fazer, eu até fico mais relax, tá? Mas se eu sei que é um dia de trabalho, vou levantar cedo, vou parar só 5, 6 horas da tarde, ai de mim. E fora a dor, né? Porque o calçado, ele te traz esse conforto. No meu caso, por exemplo, se eu não usar um calçado de qualidade mesmo, eu não aguento a dor no meu pé. Então, tem isso, tem proteção contra corte, tem proteção ali de você escorregar e tem a questão do conforto, né? Do amortecimento, você vai ficar em pé muito tempo. Então, o calçado adequado, ele é essencial para o seu trabalho, tá? Perfeito, isso aí. Agora, pessoal, falando aí de organização do trabalho, a gente volta lá naquela questão, né? Para quem pode organizar o seu espaço, né? Hoje, você vai começar a produzir bolo, eu decidi que eu vou ser boleira. Pega o espaço que você tem e adapta ele do jeito que você puder, da melhor forma que você puder para o seu trabalho, tá? Aqui, no meu caso, como que aconteceu? Eu mudei para uma casa onde a cozinha era muito pequena. A cozinha mesmo, cozinha que eu falo, o lugar onde vai ficar fogão, pia e armário de cozinha. E é só o que cabe na minha cozinha, sabe? Eu não tenho espaço para transitar. E aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu vou fazer bolo? A casa era 3 quartos, eram 3 quartos. Então, virou produção, sabe? Nós fechamos, fizemos, tem janela, tem ventilação, tem organização, tem lugar de eu passar, né? Tem lugar onde eu posso transitar. As coisas que eu preciso estão todas nesse ambiente, né? Então eu precisei de um. Gente, não tem nada melhor nessa vida. Você virar para um lado, tá a bacia, vira para o outro, tá uma farinha, vira para o outro. Sabe, você não precisa andar quilômetros. Eu já morei em casa que eu brinco com a minha filha que a gente tinha que andar 2 quilômetros para chegar na geladeira. De tão longe, tão grande que era a cozinha. Você anda, até chegar lá, você vai para a pia, volta para a geladeira para pegar alguma coisa. É cansativo. Principalmente quando é uma coisa que você mexe o dia todo, né? Quem é turista na cozinha não faz diferença. Agora a gente que fica o dia todo faz total diferença. Então esse ambiente ele tem que estar organizado de forma que você sinta conforto ao trabalhar, né? Perfeito, Aninha. Exatamente isso. Aí, dentro da ergonomia, a gente chama isso de organização do trabalho. A gente até já comentou algumas coisas aqui. Trazer, né, as coisas que são próximas, que já te adianta muito, porque querendo ou não, o que você falou, essa movimentação que é feita na cozinha durante o dia inteiro é cansativo, né? Então você precisa otimizar essa questão. E quando a gente fala de layout da cozinha, quando a gente pensa em projeto, isso é pensado, né? É pensado o que tem que ficar próximo a quê. Então é lógico que hoje você está na sua realidade, as pessoas estão na realidade, vão adaptar da melhor forma possível, mas é importante saber que existe uma organização importante para que o seu trabalho na cozinha flua tranquilamente. Normalmente, onde é que gira o trabalho na cozinha? Na bancada. É na bancada que você está ali, onde você corta, onde você pica, né? Onde você prepara o alimento e depois é fogão. Então,
essa distância é importante que seja adequada para que você não tenha que ficar fazendo esse, né, esse deslocamento. Às vezes as pessoas pensam, não, eu quero uma cozinha muito grande. Ok, mas a cozinha grande é importante que as principais coisas dentro de uma cozinha estejam próximas, né? Que a gente está falando bancada Sim. e fogão, por exemplo. Então, é importante pensar Então, assim, como possível eu... nesse sentido. Pode falar, gente. Não é isso. Pensando nesse layout, né? E outra coisa importante é o que a gente também já comentou. Armários. As pessoas pensam também em colocar muitos armários na parte superior e até a escolha de porta pode fazer diferença, né? Então, tentar ao máximo aproveitar na parte de baixo e tentar somente colocar na parte de cima, projetar na parte de cima para aquilo que você praticamente não vai utilizar. Porque tem esse trabalho, a gente já falou do banquinho, né? Que não deve subir em banquinho. Então, trazer as coisas sempre para a parte de baixo. E dentro da organização da cozinha também existe, dentro de projeto que a gente fala, existe a setorização para que as pessoas possam se organizar melhor. Então, pensar justamente como que você vai organizar para guardar as suas coisas de forma que o que mais você utilizar fique na parte mais acessível para você. Isso é importante. Outra coisa também que é importante, pessoal, coisas que ficam no chão, sabe? Tudo que você puder tirar do chão, eu já me dá aflição de ter coisas no chão. Por quê? Você quer lavar o chão e tem balde de, sei lá, de margarina ou fardo de farinha. Não existe. Primeira coisa, higiene, né? Porque o alimento ele não pode ficar no chão, é questão de segurança alimentar. O alimento ele deve ficar fora do chão. E aí tem a questão da segurança, né? Que você vai abaixar, você vai ali lavar o chão e você está pegando coisa, tirando o chão, levantando, colocando coisa pesada em cima da mesa para você lavar o chão. Isso todo dia, né? Ou frequente. E aí tem a questão também do jeito que você abaixa para pegar. Como é que você abaixa para pegar as coisas? Você abaixa assim com a coluna ou você abaixa flexionando o joelho? Pois é. Sabe? Tudo isso são hábitos que eu acho que no longo prazo influencia, sabe? A dor que você sente na coluna, influencia o peso que você carregou. Tudo isso é questão de segurança no trabalho, não só mobiliário. Eu aqui uso muito mesa, sabe? Eu tenho, que como a minha pia é mais longe, então eu tenho mesas para a produção mesmo e tem mesa de apoio, porque num dia de mais movimento, uma mesa só não dá, né? Então você tem que separar, o bolo está pronto, você fica separado da bagunça do bolo que você está fazendo, né? Vasilha com ingrediente aberto e tal. Mas essa questão do chão livre, eu acho que é muito importante. Exatamente. Outra coisa que a gente já comentou aqui é a altura correta, né? De mesas e tal. A gente tem que ver a necessidade da pessoa, né? Então, tem algumas literaturas que dizem que a mesa para trabalhar em pé seria mais ou menos 10 centímetros. Quem diz isso é um estudioso na parte de ergonomia, que é o Tsuruhida, que fala que 10 centímetros abaixo, quando você está nessa posição que você está dando para ver aí, né? Seria, quando você está manuseando, seria 10 centímetros abaixo. Mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas aquele tamanho de mesa que seja confortável ali para você realizar a sua atividade, né? E quando a gente está falando de espaço também de cozinha, sempre permitir ventilação, né, Ninha? A cozinha ela tem a tendência a aquecer e é importante que você hoje você faz corretamente na cozinha que você pode, mas quando você puder, pensa sempre na questão da ventilação, na iluminação, como a gente já falou, porque isso faz parte do conforto, isso também é ergonomia. Você está trabalhando ali numa cozinha, onde chega 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, você não consegue ficar nela, porque não existe essa possibilidade de ventilação, chega nesse horário, você já não começa a render. Então, isso a gente chama de conforto, né? A gente chama de conforto ambiental. Então, a parte de layout, a melhor organização ali da sua cozinha, o que fica perto, mais fácil para você trabalhar, a parte de iluminação, ventilação, altura dos móveis, também podem fazer diferença aí na sua parte de organização do seu trabalho, né? E o que você falou também,
Limpeza, organização, nada no seu caminho, na sua trajetória, lembrando que ali é um ambiente de trabalho, né? Ali é onde você está trabalhando. Então, nada que você possa tropeçar, cair, enfim. Né? Isso é importante aí. Você saber É que um lugarzinho que a gente, como se a gente estivesse arrumando mesmo a nossa sala de estar, né? Porque é um ambiente que você vai passar muito tempo e Uhum. ele tem que estar do seu jeito, ele tem que estar do seu gosto, mas ele tem que estar confortável também. Eu já trabalhei num lugar, numa cozinha, onde realmente era insuportável, era pequeno e não tinha nenhuma ventilação, nenhuma mesmo, não tinha ventilação, era um cômodo, era um comércio. Então a gente entrava e ali a gente ficava, não tinha uma janela, só Entendi. tinha a porta. Então, você pensa que você vai trabalhar com o forno ligado, a temperatura do ambiente ela vai aumentar, né? Uhum. Dependendo aí do movimento que você tiver, se Deus quiser vai ser muito, você vai Uhum. passar o dia com o forno ligado. Então, fica realmente insuportável. Eu aqui, como eu trabalho em casa, né? Eu abro, levanto a hora que for, 1, 2, 3, 4 da manhã, eu reganho as janelas, eu abro tudo, abro porta, abro janela porque isso faz parte da nossa segurança, né? Exatamente. Isso aí. Gente, alguma dúvida? Alguma boleira aí que quer perguntar alguma coisa? Ó, vamos ver aqui. Paula, obrigado. Ok. Pessoal, nós vamos deixar aqui os perfis de Instagram. A Gisele, ela está mentorando aí na área de ergonomia, né? E segurança do trabalho, não é isso, Gisele? Isso. É a Fala mentoria. aí o seu arroba. A Arquiergo é um estudo, né, um programa de mentoria para projetos de ambiente de trabalho. Então, lá a gente vai levar toda a reflexão que precisa para os arquitetos, designers, justamente para atender melhor esse tipo de atividade, né? Atividade de vocês, por exemplo, onde tem ambiente de trabalho, qual é o raciocínio, qual é o que o arquiteto e o design precisam pensar para garantir ambientes que sejam mais confortáveis e ergonômicos. Então, o nome da mentoria é Arquiergo e está disponível aí para quem faz projetos, né? Para garantir aí projetos que sejam mais ergonômicos, mais seguros e pensar todo esse processo e garantir o melhor espaço para todos os trabalhadores, seja boleira, seja independente de qual que seja o ambiente de trabalho. Isso, fala aí para nós o seu arroba do Instagram para as pessoas já anotarem, te achar lá e já mandar o aviãozinho para os arquitetos que querem fazer mentoria. Tá lá como giaguiar.arc, arc de arquitetura, giaguiar.arc. E aí a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, para interagir, né? Que o nosso objetivo é realmente contribuir para a vida das pessoas, de alguma forma. Isso. Gi, eu te agradeço muito, foram muitas dicas maravilhosas. Eu que Muito agradeço. obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu sorriso aqui conosco. Imagina, é que isso, sempre que precisar, E, é só chamar. pessoal, ó, boleiras, futuras boleiras, envia essa live, ela vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem conhece alguém que quer empreender com bolos também, segue lá, Fábrica de Boleiras, envia essa live, beleza? Compartilha. E é isso, eu agradeço vocês pela presença, a Gi pela presença, muito obrigada. Obrigada Vocês a fiquem todos. com Deus, qualquer coisa, chamem lá no direct, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem aí. Ok. Fiquem com Deus. Obrigada, Gi. Nada, imagina, à disposição. Tchau, tchau, gente. Tchau.